O silêncio da manhã era inquietante, interrompido apenas pelo som abafado de passos sobre a grama úmida. A névoa densa envolvia tudo, como se o próprio mundo conspirasse para esconder algo terrível. Os rostos pálidos dos que estavam reunidos ao redor do caixão de Lucas Schmidt pareciam tão impenetráveis quanto o céu cinzento do nevoeiro. Enquanto as palavras murmuradas da cerimônia ecoavam pelo ar pesado, um som distinto veio da floresta próxima. Um estalo seco, seguido por um movimento furtivo entre as árvores, fez todos prenderem a respiração. A tensão era palpável. De repente, uma figura emergiu da névoa. Um lobo, com olhos dourados, que pareciam arder em meio à penumbra, caminhava lentamente em direção à pequena multidão. Cada passo seu era um desafio ao silêncio, enquanto seus olhos fixos irradiavam algo além da compreensão humana. Ao meio desse nevoeiro da manhã, as pessoas ao redor ficaram imóveis, congeladas de surpresa. Sem hesitar, o lobo aproximou-se do caixão, fixando o olhar com uma certeza perturbadora. Antes que alguém pudesse reagir, ele pulou no caixão e, com terrível precisão, agarrou Lucas Schmidt pela garganta. As pessoas gritaram. Outras congelaram de medo, incapazes de entender o que estava acontecendo. Porque o lobo atacou o homem que já estava morto. Lucas Schmidt era um homem complexo, com uma história rica. Ele cresceu em uma pequena cidade onde todos se conheciam. Na juventude, Lucas era conhecido por sua calma e consideração, qualidades que o destacavam. Sua vida mudou radicalmente quando ele entrou para o exército. O ambiente militar o moldou, mas também o afastou do que ele sempre considerou lar. A guerra o transformou de forma irreversível. Ao retornar à sua cidade natal, ele se estabeleceu na periferia, em uma casa simples, repleta de memórias. Lucas foi casado e profundamente amou sua esposa, mas a guerra os separou. Essa separação pesou muito em seu coração. Ainda assim, ele encontrou consolo nas cartas de suas duas filhas, que agora moravam longe e eram profundamente amadas por ele. Com o passar do tempo, sua vida tornou-se tranquila e solitária. Ele encontrava refúgio na varanda, onde passava os dias observando o pôr do sol e admirando o céu tingido de laranja e vermelho. A visão das sombras diárias lembrava-lhe que o mundo sempre se renova após os momentos mais difíceis. Lucas aceitou de bom grado as batalhas da solidão, buscando tranquilidade. Poucos conheciam o que se escondia por trás de seus olhos e sorrisos contidos. A única exceção era Felix Bauer, um jovem vizinho curioso pelas histórias de guerra de Lucas. O menino parecia compartilhar uma conexão especial com ele. Às vezes, Lucas permitia que Félix se sentasse ao seu lado, ouvindo histórias de coragem, medo e sacrifício que muitos prefeririam esquecer. Lucas era um homem que salvava vidas e prestava assistência nas situações mais difíceis. Ele carregava uma responsabilidade exaustiva que, mesmo após deixar o campo de batalha, ainda parecia acompanhá-lo. Sua rotina simples incluía caminhar pela periferia da cidade, tomar uma xícara de chá e contemplar o tempo passando. Muitas vezes parecia que ele esperava por algo que nunca vinha. Na pequena cidade onde vivia, rumores sobre lobos começaram a se espalhar rapidamente. Diziam que os animais estavam se aproximando das propriedades, gerando medo entre os moradores que já planejavam caçá-los. Lucas também ouviu essas conversas, mas, ao contrário de muitos, não entrou em pânico. Ele respeitava os lobos, preferindo manter-se afastado da floresta, não por medo, mas por precaução. Seu corpo, desgastado e marcado pelas cicatrizes invisíveis da guerra, não poderia suportar uma corrida rápida ou um confronto.
Uma noite tranquila foi interrompida por um som estranho. Primeiro, foi como um estalo suave. Depois, um som mais alto e repetido. Lucas, curioso, pegou sua lanterna e foi investigar. Ao abrir a porta do celeiro, seu coração disparou. Lá, entre caixas empilhadas, estava um lobo enorme. Seus olhos dourados brilharam intensamente à luz da lanterna. Por um momento, Lucas ficou congelado. O instinto de sobrevivência forçou Lucas a avaliar a situação. O animal parecia impressionante, mas algo estava errado. O lobo mal conseguia se mover. Então Lucas percebeu o motivo. Sua perna tinha um ferimento à bala e o sangue escorria lentamente, pingando na terra. Apesar do medo inicial, Lucas notou que o lobo não representava uma ameaça imediata. Estava fraco demais para atacar. Movido pelo sofrimento do animal, ele começou a se aproximar lentamente. Antes que pudesse fazer algo, ouviu vozes lá fora e batidas rápidas na porta de sua casa. Lucas reconheceu imediatamente quem eram: os caçadores. O lobo, mesmo ferido, instintivamente reagiu com um movimento fraco, numa última tentativa de proteger-se. Lucas começou a sussurrar palavras suaves, como fazia com soldados feridos no campo de batalha. Ele tentava acalmar o animal, transmitindo confiança. Claro, o lobo não compreendia as palavras, mas algo no tom da voz de Lucas parecia trazer-lhe tranquilidade. O tempo era curto, e Lucas sabia que os caçadores não hesitariam em invadir seu território para terminar o que começaram. Ele tomou uma decisão. Fechou a porta do celeiro silenciosamente, tentando não chamar atenção. Do lado de fora, 3 jovens estavam em sua varanda, animados com lanternas nas mãos. "Você viu um lobo passar por aqui?" perguntou um deles, com determinação misturada a medo. Lucas, conhecido na cidade como alguém que passava muito tempo observando a vida ao redor, sabia que sua resposta deveria ser convincente. "Não vi nada esta noite", disse ele vagamente, apontando para a porta da frente. Sua voz, embora firme, soava calma e inofensiva. Os jovens trocaram olhares, decepcionados por não encontrarem o que procuravam. "Bem, se você vir alguma coisa, nos avise", insistiu um deles antes de se afastarem. Lucas apenas assentiu, murmurando algo em resposta. Observou-os desaparecer na escuridão antes de respirar fundo. O perigo ainda não havia passado, mas ele sabia que havia ganhado tempo. Com passos decisivos, Lucas voltou para casa e pegou seus equipamentos médicos, que guardava com cuidado. Bandagens, pinças e uma garrafa de álcool eram tudo o que ele precisava para tratar a ferida. Muitos anos atrás, cenas semelhantes faziam parte de sua rotina nos campos de batalha, mas desta vez tratava-se de um lobo, não de um soldado. Voltando ao celeiro, Lucas abriu a porta com cuidado. O lobo ainda estava deitado entre as caixas. Seus olhos dourados, cheios de cansaço, o observaram atentamente. Um gemido baixo quebrou o silêncio da noite. Lucas se aproximou devagar. Apesar de fraco, o lobo parecia entender que aquele homem não representava uma ameaça. Com a precisão de anos de experiência, o ordenança analisou a ferida com mãos hábeis. Era profunda e a bala estava alojada no fundo da carne. "Você vai melhorar, garoto", sussurrou Lucas, como se falasse com um soldado ferido. O lobo não se mexeu. Apenas suspirou baixinho, como se soubesse que Lucas estava ali para ajudá-lo. Retirando cuidadosamente a bala, Lucas limpou o ferimento e fez os curativos necessários. Exausto, sentou-se ao lado do lobo, observando-o por alguns minutos. A cena parecia surreal. No silêncio do celeiro, o velho soldado cuidava de um ferido, como tantas vezes fizera antes. Ambos haviam sobrevivido a batalhas e agora estavam unidos por um entendimento silencioso.
Nos dias que se seguiram, Lucas cuidou do lobo com dedicação. Levava comida para o celeiro e assegurava-se de que o animal estivesse confortável. Para Lucas, que por anos evitara contato constante com outras pessoas, o lobo tornou-se um novo companheiro em suas noites solitárias. Ele sentava ao lado do animal, acariciando seu pelo e conversando como se fossem velhos amigos. A cada dia, o lobo recuperava mais força. Lucas era cuidadoso em manter o segredo, entendendo o que poderia acontecer se os vizinhos descobrissem o animal. Para ele, proteger o lobo era mais importante que qualquer opinião alheia. Mesmo com as visitas frequentes de Parker, o jovem curioso que às vezes entrava em sua casa sem avisar, o segredo foi mantido. Felix Bauer nunca despertou suspeitas, e Lucas continuou a esconder seu silencioso companheiro em meio à rotina diária. Uma vez, em uma noite fria e tranquila, o lobo finalmente se ergueu sobre as patas. Sua perna, antes machucada, agora conseguia suportar o peso de seu enorme corpo. Lucas percebeu que havia chegado o momento de deixá-lo ir. Juntos, caminharam até a beira da floresta. O lobo hesitou, virou-se e olhou para o homem que havia salvado sua vida. Lucas, com um misto de tristeza e paz, acenou uma última despedida. O robusto animal desapareceu entre as árvores, mas Lucas sabia que aquele não seria o fim. Ele estava certo. Por várias semanas, o lobo retornou à noite. O celeiro se tornou o ponto de encontro entre os dois. Lucas alimentava o animal e, por breves momentos, compartilhavam uma conexão silenciosa. Com o passar do tempo, as visitas se tornaram menos frequentes, mas nunca cessaram completamente. Lucas voltou à sua vida tranquila. Pelo menos era o que achava. Após alguns meses, começou a notar os primeiros sinais de um desastre iminente. Geralmente, ele mesmo ia à cidade fazer compras. Contudo, em uma manhã fria e nublada, acordou com uma sensação de cansaço extremo. Decidiu pedir ajuda ao seu jovem vizinho, Félix. "Hoje você vai ao mercado por mim", disse Lucas, entregando-lhe uma pequena lista de compras. Félix, sempre disposto a ajudar, aceitou prontamente. Ele comprou tudo o que Lucas precisava e prometeu voltar mais tarde para conversar. Na manhã seguinte, Lucas acordou ainda mais exausto. Mesmo assim, decidiu preparar seu café da manhã favorito, rabanadas. Enquanto comia, sob o sol suave da manhã, sentiu de repente um aperto no peito. A dor aumentou rapidamente, fazendo-o largar a torrada. Com dificuldade, pegou o telefone e tentou discar para a emergência. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, a escuridão o envolveu. Lucas caiu inconsciente no chão frio da cozinha. A cidade mergulhou em luto quando a notícia da morte de Lucas se espalhou. Muitos lembravam-se dele como uma presença calma e bondosa, alguém que havia deixado uma marca profunda na comunidade. No dia do funeral, uma atmosfera de tristeza, misturada com profundo respeito, tomou conta da pequena igreja. Amigos, familiares e vizinhos se reuniram para prestar as últimas homenagens ao homem que viveu em harmonia consigo mesmo e com os outros. O caixão de Lucas estava no centro da igreja, rodeado de flores. Obituários foram lidos em um adeus tranquilo, exatamente como Lucas teria desejado. No entanto, algo inesperado aconteceu. Enquanto todos estavam imersos em pensamentos e uma profunda tristeza, um movimento repentino chamou a atenção. Um grande lobo entrou pela porta da igreja. Majestoso e com olhos selvagens, avançou suavemente, enquanto os presentes recuavam em pânico. O silêncio foi quebrado pelos passos do lobo, que ecoavam no chão de pedra. Ninguém ousou se mover. O predador avançou diretamente para o caixão de Lucas. As pessoas, cheias de medo, esperavam o pior. Chegando ao caixão,
O lobo agarrou a garganta de Lucas com os dentes. Mas não houve violência. O animal não mordeu com força, apenas segurou o corpo com precisão assustadora, como se selasse um pacto misterioso. O momento, que pareceu durar horas, paralisou todos na igreja. De repente, o lobo soltou o corpo de Lucas. Em um movimento rápido, virou-se e correu para fora da igreja, desaparecendo na floresta como uma sombra. O silêncio voltou, mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Quando o lobo se foi, o corpo de Lucas, antes inerte, começou a se mover. Sons de respiração ecoaram pela sala. Lucas, como que arrancado das garras da morte, respirou fundo. A tristeza que enchia a igreja foi substituída por puro horror e incredulidade. Algumas pessoas fugiram, incapazes de acreditar no que haviam presenciado, enquanto outras correram para o caixão para ajudá-lo. Lucas foi levado ao hospital, onde uma equipe de médicos o examinou, perplexa. Apesar da confusão geral, sua condição foi considerada estável. A cidade inteira ficou em estado de comoção. Rumores se espalharam rapidamente. Diziam que o velho Lucas Schmidt havia sido trazido de volta à vida pela intervenção de um lobo. A família de Lucas tentou encontrar uma explicação para o evento incrível. No entanto, o que restou foi um mistério. Como o lobo, presente no funeral, poderia ter trazido Lucas de volta à vida? Mas como isso era possível? Talvez os médicos estivessem tão intrigados quanto todos os outros. Eles começaram a buscar explicações possíveis. Uma delas, especialmente curiosa e observadora, apresentou uma teoria original. De acordo com o doutor, o que aconteceu foi um milagre médico. Lucas, na verdade, não morreu. Ele sofreu um choque anafilático. A família de Lucas sabia de suas alergias ao glúten. Mas naquele dia, Félix, que fez as compras, sem saber, comprou pão branco. Lucas comeu as rabanadas e logo depois, suas vias aéreas ficaram bloqueadas. Ele perdeu a consciência quase sem fôlego e seu corpo parou. Todos ao seu redor acreditaram que ele estava morto. No entanto, o cuidado peculiar do lobo produziu algo semelhante a uma traqueostomia improvisada, salvando a vida de Lucas. Foi uma verdadeira façanha. Todos ficaram chocados, mas, por mais incrível que parecesse, era a única explicação plausível. Quando Lucas finalmente acordou no hospital, ainda estava fraco. Sua família contou o que havia acontecido. Ele ficou surpreso e não conseguia acreditar. Mas o que mais o tocou foi saber que o lobo, aquele que ele havia cuidado e libertado semanas antes, foi quem o salvou. Lucas insistiu em descobrir onde o lobo estava agora. Porém, a resposta permaneceu inalterada. A fera havia corrido de volta para a floresta e ninguém a vira desde então. Semanas se passaram e Lucas finalmente voltou para casa após sua recuperação. Ele estava imensamente grato por estar vivo, mas sentia um vazio dentro de si. Havia um desejo incessante de expressar sua gratidão ao lobo que lhe salvara a vida. Durante semanas, Lucas observou a floresta, esperando que o velho camarada reaparecesse. As noites eram longas e silenciosas. Embora sua rotina tivesse voltado ao normal, ele sentia algo diferente. Era como se uma conexão invisível ainda o ligasse ao lobo. Então, em uma noite fria, enquanto o vento farfalhava nos galhos das árvores e o céu estava limpo, Lucas viu uma figura à distância. Parecia um lobo. Seus olhos brilhavam no escuro e ele permaneceu observando o velho amigo de longe. Lucas sorriu, sentindo uma conexão inexplicável, e acenou suavemente com a mão como se dissesse obrigado. O lobo não se aproximou, mas ficou parado ali por alguns momentos antes de desaparecer de volta às sombras da floresta, como um guardião silencioso.
Naquela noite, Lucas compreendeu que, embora o lobo pudesse nunca mais voltar, a conexão entre eles permaneceria para sempre. E assim, Lucas entendeu que algumas conexões transcendem a lógica, desafiando o tempo e as circunstâncias. Às vezes, os encontros mais improváveis nos transformam de formas que palavras não podem explicar. O lobo não era apenas um salvador, mas um símbolo de resiliência, lealdade e do misterioso equilíbrio entre a natureza e o coração humano. Mesmo que os caminhos nunca mais se cruzem, o impacto de quem toca nossa alma permanece. Porque no fim, não importa o quanto tentemos entender, há laços que existem simplesmente para nos lembrar de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos no mundo.